A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos já na lição de número 8 deste primeiro trimestre de 2021. E nós iremos estudar hoje a lição 8, que traz por título: A Lei e os Evangelhos revelam a Jesus, ok? O nosso textuário encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. Quando nós falamos de Deuteronômio 6 e 4, nós estamos falando de uma porção das Escrituras que os judeus chamam de o Shema. O que é o Shema? O Shema seria um resumo da lei, porque nos versículos seguintes vai falar sobre o nosso amor a Deus e também, de uma forma direta ou indireta, do nosso amor ao próximo, que se demonstra em ensinar os nossos filhos, as futuras gerações, a continuar a esse amor de devoção ao Senhor. Então, o Shema, ele traz essa ideia, porque ele vai declarar a trindade e a unicidade de Deus, trindade porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e unicidade porque os três são apenas um. É um Deus que se divide, que se apresenta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Então é isso que nós precisamos ter em mente. Então, o Shema, ele traz para o israelita esta ideia. E nós vamos conhecer esse Deus no Pentateuco, nos livros da lei, e também nós vamos conhecer esse Deus nos evangelhos. Nós vamos conhecer o Deus Pai agindo, falando, nós vamos ver o Deus Filho vivendo, se manifestando, nós vamos ver o Deus Espírito Santo sendo prometido e sendo revelado nas linhas dos evangelhos, ok? Então, tanto o Antigo Testamento, a Torá, o Pentateuco, quanto os evangelhos trazem esta mesma ideia de revelação de Deus. A nossa verdade prática vai dizer assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Então preste bem atenção. A lei, qual a função da lei? É revelar não somente a natureza, mas também o resultado do pecado, as suas consequências e por final, ele vai demonstrar como que o povo de Deus foi chamado, criado, construído e qual o resultado deste pecado sobre a vida deste povo. E tudo irá terminar na cruz do Calvário, certo? A consumação do projeto de Deus, revelado na lei, revelado nos evangelhos, consuma-se em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus ele dá o brado: está consumado, tetelestai, está consumado, está tudo feito, bem feito, perfeito e para a eternidade, ok? Então é isso que nós vamos ver no decorrer da nossa lição. E nós vamos ver a aplicação, da lei. O primeiro tópico nós vamos falar apenas da lei. No segundo tópico nós vamos falar apenas do evangelho. E no terceiro tópico nós vamos ver como a lei e os evangelhos transformam as vidas, os pensamentos e são aplicáveis em todos os momentos da nossa existência. Olha só, o pastor Douglas Batista, na introdução da nossa lição, ele vai escrever bem assim: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e Novo Testamento. São livros sagrados. E mais, e eles têm funções distintas
E os seus preceitos e as narrativas da lei têm perfeita aplicação no Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos compreender o que nós já estamos falando desde lá de trás. A Bíblia, ela é toda um conjunto. Ela é a revelação gradativa e contínua de Deus a nós, seres humanos. O Senhor começa a se revelar lá em Gênesis e ele vai terminar a sua revelação em Jesus. E Jesus vai continuar revelando a sua palavra, a sua vontade até Apocalipse. Então, o que acontece? A Bíblia toda é um único livro que revela o projeto de Deus para Israel, para a igreja e também o final de todas as coisas. No nosso primeiro tópico, nós vamos estudar o Pentateuco, a lei de Deus, ok? A primeira coisa que nós precisamos compreender é esse nome, Pentateuco, certo? Pentateuco é o nome grego, certo? Começou a ser usado, é o nome grego. Penta é 5, a palavra penta é 5, ok? Teucos fala do estojo, do lugar aonde os rolos eram guardados. Lembra que nós já estudamos que antigamente os livros, a Bíblia, não era como que nós temos hoje, entendeu? Não era o mesmo material. Eles eram escritos em rolos, certo? De papiro, rolos de couro, mas eles eram escritos como? Em rolos. E o que acontecia? Para que esses rolos pudessem ser bem acomodados, eles criaram estojos aonde esses livros eram guardados. Então, quando se fala de Pentateuco, fala de um estojo para guardar esses 5 livros, certo? Para guardar esses 5 livros. Fala de um material aonde os livros seriam o quê? Acomodados, tá? Então, nós vamos ter lá o livro, o rolo de Gênesis, o rolo de Êxodo, o rolo de Levítico, o rolo de Números e o rolo de Deuteronômio, tá? Muitas vezes eles eram apenas um rolo, em outras eles estavam separados, tá? Mas são 5 rolos, são as 5 leis, né? Os 5 livros de Moisés. E isso é importante nós sabermos, frisarmos, lembrarmos os nossos alunos, você que vai dar aula, ok? Por quê? Porque muitas vezes ela fala Pentateuco, tá? As pessoas não têm ideia do que é. Então fala dos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, por revelação e inspiração de Deus na vida de Moisés, ok? E esses livros, certo? Esses livros, eles são chamados de lei de Moisés, né? A lei do Senhor, né? Isso está tudo aqui na nossa lição. Estão os textos aqui, você precisa ler, você precisa compreender, certo? Você precisa poder mostrar para os seus alunos o que é a ideia da lei, certo? A lei para Israel não é semelhante ao que nós pensamos lei hoje, algo punitivo. A lei não. A lei é algo normativo, certo? Normas de vida, de conduta, de regra que eles precisam cumprir. Então, é isto que são as leis. São a revelação de Deus. Veja só, nós vamos falar sobre dispensação daqui a pouco. Mas, olha só, o homem viveu sem lei, desde o Éden, sem uma lei escrita, desde o Éden até Moisés. Moisés, 1.400 anos depois, mais ou menos, contando ali a saída do Éden, que Moisés vai redigir a lei. A primeira lei que Deus colocou no coração do homem, que Deus deu ao homem, era a lei da obediência, e o homem quebrou. Daí depois Deus foi dando leis orais, preservação de vida, e o homem foi quebrando, até que chega o tempo que Deus traz a lei, que vai revelar todo o erro do passado e vai normatizar a vida dali para frente. Então, a lei ela é muito importante, a lei não pode ser desprezada, mas nós precisamos compreender
que a lei ela tem três partes. A primeira parte é a parte religiosa, sacrifício, sacerdote, levita, tudo isto é a parte cerimonial, é a parte religiosa, certo? Da lei. A segunda parte, tá? É a parte civil, que vai tratar do cuidado do israelita com o órfão, o cuidado do israelita com a viúva, não desprezar, não maltratar o estrangeiro, porque Israel foi estrangeiro também em terra estranha. Então fala das questões civil, divisão de herança, punições para os castigos. Então, são as duas primeiras partes, cerimonial, religiosa, depois a civil, e a terceira parte é a parte moral, certo? É a parte moral. Nesta parte moral que vai falar sobre a nossa vida. Por exemplo, na lei moral, é proibido espancar uma mulher grávida, certo? É proibido espantar uma mulher grávida e é passível de pena de morte se a criança morrer também, vida por vida. Tá? Não roubar, não extorquir, ser honesto, isso está tudo na lei moral. Então, veja bem, nós temos três conjuntos que formam a lei: civil religiosa, cerimonial religiosa, civil e a moral. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele vai atualizar, ele vai aplicar melhor nas nossas vidas a lei de Deus, ele não vai aplicar a lei cerimonial religiosa, ele não vai utilizar a lei civil, ele vai asseverar a lei moral. Por quê? Porque até Jesus, a lei cerimonial, a lei civil estava em vigor. A partir de Jesus, com a formação da igreja, nós já não usamos mais a parte religiosa, tá? Nós não temos sacerdotes, não carregamos arca, não temos imagem de querubim, tá? Então a parte religiosa já não nos pertence mais, nós não guardamos o sábado, porque nos 10 mandamentos, o único preceito religioso é o sábado. A ordem de amar ao Senhor sobre todas as coisas, não ter imagens de esculturas, e isso faz parte, né, da nossa vida com Deus. A parte cerimonial religiosa era o sábado, até por isso que nós não guardamos o sábado. O restante nós guardamos e aplicamos tudo na nossa vida, tá? Então nós não guardamos o sábado, porque o sábado fazia parte das questões religiosas. Todo sábado era uma festa, existiam as luas novas, toda a parte religiosa estava ali no sábado. Então nós não utilizamos o sábado. E qual é a importância desta lei? Porque esta lei, ela vai o quê? Vai nos auxiliar na nossa vida cristã, a nossa vivência com Deus. Esta lei, ela vai ser aplicada também, tá? A lei, ela vai ter a função, né, de nos conduzir a Cristo, de nos levar a viver com Cristo. Então a lei, o final da lei é Cristo, certo? E Cristo vai dizer assim: eu não vim para aniquilar a lei, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. E o pastor Douglas Batista, o nosso comentarista, ele vai dizer assim: Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Veja bem, Cristo veio ao mundo não para abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei cerimonial, Jesus cumpriu a lei civil e Jesus cumpriu a lei moral. Jesus cumpriu todos os preceitos da lei. E o que ele fez? Com isso, ele inaugura um novo período de tempo,
um período chamado dispensação da graça. Veja bem, nós assembleianos, certo? Eu, pastor assembleiano, nós cremos que os tempos estão divididos em 7 dispensações. O que são estas dispensações? O que é a dispensação? É a doutrina cristã, certo? Que vai dividir os tempos em 7 eras, 7 dispensações, aonde Deus vai manifestando, revelando a sua vontade sobre nós. Veja bem, a primeira dispensação começa em Gênesis 1, vai até Gênesis 3, que é a dispensação da inocência. A segunda vai de Gênesis 3, que é até Gênesis 8, a dispensação da consciência. A terceira vai de Gênesis 9 a Gênesis 11, que é a dispensação do governo humano. A terceira vai de Gênesis 12 a Êxodo 19, que é a dispensação dos patriarcas. A quinta vai de Êxodo 20 até Atos 1, que seria a dispensação da lei. A sexta dispensação vai de Atos 8 até Apocalipse capítulo 20, que é a nossa dispensação, a dispensação da graça. E a partir de Apocalipse 20, versículo 4, vai entrar a última dispensação, que é a dispensação do reino milenial e do estado eterno, ok? E por que é importante nós sabermos disso? Porque em cada dispensação, Deus trata com o homem de uma forma diferente, certo? E todas elas encerram-se com um evento. Veja bem, a dispensação da inocência encerra-se com o pecado, tá? Então, cada dispensação, ela tem aí um tempo, um objetivo, e ela traz consigo uma revelação, tá? Então, quando Jesus ele morre no Calvário, ele inaugura esta dispensação, a dispensação da graça, ok? Então, vamos lá para o nosso segundo tópico. Aqui no tópico 2, nós vamos falar sobre os evangelhos, a mensagem de Cristo, tá? Primeira coisa que nós precisamos compreender, que os evangelhos são algo tão importantes e tão necessários, que quando nós falamos de estilo literário, né, nós já falamos disso, nós vamos falar quando nós formos estudar os livros sapienciais, tá? Profecias, que os evangelhos são um estilo literário à parte. Por quê? Veja bem, os evangelhos, eles não são biografia, tá? Os evangelhos, eles não são os relatos, não é só isso. Nos evangelhos, você contém parte da biografia de Cristo. Por que parte? Porque existe um grande período de tempo da vida de Jesus, dos 2 anos até os 12, nós não temos nada. Dos 12 ao 33, nós não temos nada também. Então, ele não é uma biografia plena, certo? Mas ele contém biografia. Ele contém os relatos de alguns milagres. Ele contém teologia, sim, ele contém teologia. Vá lá para o Evangelho de João, você vai ver a teologia do Espírito Santo, da vinda do Senhor, né? Vá lá para o Evangelho de Mateus, você vai ter a teologia do reino, as bases do reino, no Sermão da Montanha. Então, o que acontece? Os evangelhos são também teologia, biografia, são relatos dos milagres, das operações do Senhor. Então, os evangelhos é algo muito importante que nós precisamos guardar dentro da nossa mente, que não são apenas histórias de Jesus.
nós vamos ver que os evangelhos são divididos em duas partes. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós temos o evangelho de João, que é um evangelho, né, um pouco diferente. Os seus relatos, a sua visão é um pouco diferente. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que eles têm funções diferentes. Por exemplo, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está escrevendo olhando para o povo judeu, certo? Ele foi escrito, você pode ver, o que nós vamos encontrar ali no evangelho de Mateus? Nós vamos encontrar genealogia de Jesus, judeu gosta muito, explicações e revelações a respeito dos costumes, né? Segundo escreveu o profeta tal, isso aconteceu para que se cumprisse. Isso é para os judeus compreenderem que Jesus era o Messias. O Evangelho de Marcos, ele já foi escrito diferente. Ele foi escrito para um outro povo. Possivelmente, quando Marcos escreve este Evangelho, ele está em Roma, juntamente com Pedro, certo? E ele vai escrever as memórias de Pedro para que os romanos leiam. Só que os romanos, eles não têm paciência com genealogia. Os romanos são mais diretos. Então, Marcos vai escrever o seu evangelho pensando nos romanos. E Lucas vai escrever para os gregos. Você pode ver, grego gosta de genealogia, gosta de filosofia, ele descreve doenças, ele vai ser mais pormenorizado, certo? Vai ter mais detalhes. Então é muito importante nós compreendermos que os evangelhos sinóticos foram escritos para 3 povos diferentes, judeus, romanos e gregos. E outra coisa que nós precisamos compreender, que o primeiro evangelho a ser escrito não foi o de Mateus, mas foi o de Marcos. Marcos, quando ele escreve não o que ele viveu, porque Marcos não foi discípulo de Jesus, pelo menos não diretamente, apesar da sua família estar presente no começo da igreja, tudo, mas nós não podemos dizer que Marcos esteve presente no meio dos discípulos de Jesus. Mas da onde vem o evangelho de Marcos? Vem das memórias de Pedro. Fica muito claro nas palavras do Novo Testamento e também na história dos pais da igreja que Marcos, ele seguia de perto a Pedro e ele foi o seu amanuense. Pedro não era um ignorante indouto, como muitos falam por aí, mas Pedro era um homem de poucas letras, talvez não soubesse escrever. E Marcos, pelo que se entende, ele era letrado, ele sabia ler, sabia escrever. E o que Marcos vai fazer? Ele vai registrar as histórias que Pedro ia pregando, que ele ia contando, e ele forma um livro que leva o nome do seu evangelho. Já Mateus andou com Jesus. Então você vai ver que em determinados momentos, Mateus e Marcos, eles se chocam. Por exemplo, vamos falar de um tipo bem clássico. Cego Bartimeu, certo? Cego Bartimeu. Mateus vai dizer que era 2 cegos e não dá o nome. Marcos vai dizer que é um cego chamado Bartimeu. Um evangelista diz que Jesus está saindo de Jericó. Outro evangelista diz que Jesus está entrando em Jericó. Tá? Aí nós precisamos ir para quê? Para a arqueologia bíblica. Nós precisamos analisar os textos. Por quê? Quando nós vamos para a arqueologia, nós entendemos que existia a Jericó antiga, que foi destruída, e a Jericó nova. E havia um espaço entre elas, aonde os mendigos, as pessoas ficavam por ali. Então, um evangelista olha Jesus saindo da Jericó velha. Outro evangelista olha Jesus entrando na Jericó nova. Então aí nós não temos dificuldades. E poderiam ser 2 cegos que estavam ali. Não tem problema.
certo? Mateus dizem que são dois. Marcos dá o nome de um, tá? Por quê? Porque talvez este era o que gritava. Talvez este foi o que chamou a atenção de Jesus. Então, os evangelhos, eles são sinóticos, eles são o quê? Semelhantes. Eles têm uma base comum, provavelmente a base de Marcos, mas é uma base comum, porque tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles são muito parecidos, contam basicamente as mesmas histórias, né? Cada um tem uma forma de ver diferente, tá? Eles revelam, sempre tem coisas novas em um e outro, eles não são idênticos, eles são semelhantes, tá? Então, os evangelhos sinóticos são muito importantes. E daí nós vamos ter o evangelho de João. Para quem que João escreve? João escreve para a junção de romanos, judeus e gregos. O que forma a junção de romano, judeu e grego? Forma a igreja. Então, quando João escreve olhando, voltado para a igreja. E isso é importante nós frisarmos também, que o evangelho de João, ele é o mais próximo, né, das necessidades da igreja. Todos os evangelhos são necessários. Mas por que o evangelho de João é o mais próximo? Porque ele foi o último a ser escrito, certo? O que João olhou? João já conhecia o que os seus companheiros haviam relatado e ele começa a colocar coisas diferentes para acrescentar à igreja. Então, esses são os evangelhos, né? Sobre a palavra evangelho que vem do grego evangelion, que quer dizer boas novas, são coisas que você, professor, já sabe, tá na nossa lição, então fica fácil de você levar isso para os seus alunos, tá? Então eu não vou me prender muito a isso, mas o que eu quero pegar com você? É a mensagem do reino de Deus, tá? E veja bem, quando nós vamos lá para os evangelhos, o evangelho de Marcos e de Lucas e também o evangelho de João, eles usam repetidamente a palavra reino de Deus. Mateus usa pouco, ele vai usar mais reino dos céus, que são sinônimos. Por quê? Porque os judeus, eles não falam a palavra Deus como nós falamos, certo? Eles vão procurar sinônimos, palavra que eles possam encaixar, porque para eles, para nós também, o nome de Deus é um nome santo, sagrado, que não deve ser tomado em vão. Então eles vão utilizar outras referências, vão falar sobre o reino dos céus, e isso Marcos traz a respeito dos judeus, tá? Então, o que nós precisamos compreender também sobre os evangelhos? Que são nos evangelhos as profecias a respeito do Messias, elas são reveladas. Então, os apóstolos, eles vão trazer as menções, olha, segundo escreveu o profeta, olha, assim dele estava escrito. Então, isto é a importância dos evangelhos, porque os evangelhos trazem todo o Antigo Testamento e aplica esse Antigo Testamento na vida de Cristo e, consequentemente, na nossa também. E a mensagem dos evangelhos não poderia ser outra. A mensagem do evangelho é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E pode ver que a Bíblia ela vai trazer Jesus como Senhor, Salvador e Cristo. Paulo é quem usa o melhor termo para Jesus, Senhor Jesus Cristo, certo? Senhor, tá? Porque ele é o nosso Senhor, aquele que cuida e comanda das nossas vidas. Cristo, o ungido, a mesma palavra para Messias, Messias hebraico, Cristo grego, falando do ungido, aquele que recebeu uma unção de Deus. E Jesus, ele é o Salvador. A palavra Jesus, o nome Jesus, ele traduzido do hebraico para o grego, é Yesou, que vai falar exatamente de Javé
salva. E o que é interessante? Que se você pegar o nome Jesus, Josué e José, eles trazem o mesmo significado, tá? De tal maneira que se você for para o livro de Gênesis, como que José é chamado? José recebe o nome de Faraó. Faraó dá o nome para ele, Zafenate Paneia, o que quer dizer o Salvador do mundo. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos que a mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O Evangelho revela Cristo, traz Cristo, demonstra Cristo, demonstra como viver em Cristo, demonstra como seguir a Cristo, obedecer a Cristo, tá? Por quê? Porque este Cristo é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador da nossa alma, e Ele é o ungido de Deus, poderoso para mudar a nossa história. E nós já estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa aula, no tópico de número 3, que ele vai trazer esse título, uma mensagem transformadora. E o primeiro subtítulo, tá, vai ser a transformação do caráter, o segundo, a restauração da família, e o terceiro, a regeneração da sociedade. O que isso quer dizer para nós? Que a palavra de Deus ela é poderosa para moldar o nosso caráter. Tanto a lei moral de Deus, Êxodo 20, quanto o discurso moral de Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 5, 6 e 7, ele vai trazer a ideia de transformação de vida. Transformação. Jesus vai dizer lá em Êxodo 20, não matarás. Tá? Jesus vai dizer, olha, não se mata somente com facada, se mata também com intenções e com palavras. Jesus vai dizer, Deus vai dizer em Êxodo 20, não adulterarás. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, olha, quem adultera não é somente quem leva para a cama, mas é quem tem desejos impuros no seu coração. Então, o Evangelho molda o nosso caráter. Nós somos moldados e transformados por ele. Também, ele muda a questão familiar. Veja bem, no Pentateuco, havia brechas para a dissolução do casamento, certo? Se você achar alguma coisa que você não gosta na tua esposa, você pode mandá-la embora. Agora, o Evangelho vai deixar muito claro que só se dissolve o casamento pela morte, pelo adultério ou pelo abandono. Não se dissolve o casamento por nada, tá? Pela morte, tranquilo, nós entendemos. No adultério, o Evangelho, ele encaminha primeiro o pedido de perdão. Se não der para perdoar, tudo bem, você pode separar. Mas pense em perdoar primeiro. E o abandono, né? Paulo vai deixar bem claro, a mulher casou, está casada, se converte, e o marido não quer viver com ela, e o marido abandona a casa, né? Então ela está livre, tá? Então o Evangelho ele vai trazer essa nova percepção de mundo. E quando o Evangelho ele muda você, a mim, muda a sociedade, ele vai mudando a sociedade. Por quê? Porque nós somos convidados a aprender de Cristo. Cristo vai dizer assim, ó, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós estamos sendo convidados a aprender com ele, a viver diferente com ele. É isso, irmãos, que nós precisamos compreender, que os evangelhos e a lei, eles se casam, se fundem, mas eles são, a lei, o Pentateuco, são
aperfeiçoados em Cristo, não é por nós, em Cristo, porque Cristo é o cumprimento de toda a palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado por estar conosco, tá? E se você está gostando da aula, deixe seu like, deixe uma mensagenzinha para nós, vai ser muito bom, nós ficamos felizes em te ouvir, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.